Quando você vê um historiador falando assim, verdade, esse artigo aqui ele tem a verdade, isso aqui é a verdade. Quando você vê um cientista social falando assim, eu estou trazendo aqui a verdade, você desconfia, tá? Porque quem traz a verdade é o pastor da sua igreja. Quem traz a verdade, o culto à verdade, a busca por ela, talvez não seja esse o sentido da ferramenta teórico-metodológica, de apresentar para você a verdade. Pode ser o sentido da retórica, pode ser o sentido da religiosidade, pode ser o sentido da espiritualidade, pode ser esse. Mas da ferramenta teórico-metodológica é explorar o fato e descrevê-lo, para apresentar uma anatomia possível para compreendê-lo, e não para trazer a verdade. Então, quando você vê um historiador trazendo um artigo e dizendo assim, nesse artigo aqui está a verdade, ser cuidado, tá bom? Toma cuidado. Porque a verdade, querido, ela é religiosa. Os cientistas sociais sabem disso. Cientistas sociais e historiadores sabem disso. Quando você vê um historiador fazendo isso aqui, você também precisa ter uma atenção a mais no olhar. Eu estou trazendo aqui os fatos crus. Eu estou trazendo aqui a informação. Eu estou trazendo aqui... Isso aqui não tem lado. Eu estou trazendo fato sem lado. Mentira. Você está trazendo o seu lado. Porque você é uma pessoa. Você acredita em algo. Então, você está trazendo um lado, uma perspectiva. E a perspectiva é a sua. Quando o Thiago Braga refuta o vídeo do Castanhari, dizendo que não tem lado, ele está trazendo um lado. Evidentemente. E a gente sabe bem qual é. Além de ser o patrono do óbvio, porque o óbvio, você falar que eu não sei se você pensa, olha só, vou falar para você, para ver se seu ouvido compreende. Regime democrático. Regime democrático. Regime. Deu para você entender? Na democracia, você troca de presidente, mas você não troca de modelo. Tenta trocar de modelo de gerenciamento social na democracia. Pra você ver o que acontece. Vai lá para frente do Congresso e fala assim, a gente não quer mais a democracia. A gente quer outra coisa. E vê o que acontece. Se não é por intermédio da força que é garantida a continuidade do modelo. Todos são assim. Todos. Me espanta que alguém que viva num modelo democrático como o nosso se espante quando vê um outro modelo que garante a sua perpetuação por intermédio da força. Não, porque na Coreia do Norte eles continuam lá porque eles usam força. E no Brasil a gente continua sem utilizar a força. Olha o que foi que aconteceu com os manifestantes do 8 de janeiro. O que eles não queriam mais? A democracia, não é? E o que foi que aconteceu com eles? Cadeia. A democracia, inclusive, desenvolveu um aparelho sistêmico e instituições para garantir que ela tivesse continuidade. E por intermédio da força e monopólio da violência, a democracia social burguesa, estruturada no modelo de produção capitalista, garante a sua permanência e perpetuação. Então, quando um ocidental olha para a Coreia, olha para a China, olha para um outro para Cuba e fala assim, não, mas lá eles se mantêm através da força. E aqui é diferente. E a democracia é diferente. Quando um ocidental olha para a Coreia do Norte, como o Thiago fez, olha para a Coreia do Norte e fala assim, aquele modelo é para garantir o poder a uma elite. Vivendo no Brasil, você se espanta com isso? Você está brincando comigo. Só pode ser brincadeira. Então esse olhar ocidentalista, porque é o puro suco do ocidentalismo. Não olhar para si mesmo. É de uma tradição kantiana, filosófica, a gente sabe. Não olhar para si mesmo e se espantar com uma coisa que está aqui, do seu lado, o tempo todo, e você não se espanta. Mas aí, quando você olha para um outro modelo, você se espanta? Você se espanta com a fome em Cuba? E você não se espanta com a fome no Brasil? Você está passando do lado do sinal, querido. Vai deixar sua companheira no trabalho, debaixo da ponte tem 5 famílias em São Paulo. Aí isso você não se espanta. Aí quando você vai para Cuba, que você vê visivelmente uma escassez, meu Deus, olha como é cruel o socialismo. Sabe? Cuidado com esses historiadores.
Agora falando como antropólogo, falando sobre o vídeo do Castanhari e falando sobre o vídeo do Thiago. A antropologia é a ciência do particular. Só quem pode dizer se a Coreia foi boa ou se não foi, ou se é ou se não é o norte-coreano. Ele pode dizer. E você pode ter certeza que você vai encontrar norte-coreano que vai falar assim: eu detesto a propaganda imperialista norte-americana e quero viver aqui. Porque aqui eu tenho isso, 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 isso e isso. E você vai encontrar um norte-coreano que vai dizer assim: não, eu gostaria de sair do meu país, porque eu não gosto dele. Você vai encontrar um brasileiro dentro dessa linda democracia social que está saindo do Brasil para ir para Portugal para procurar melhores condições de vida. E aí? E aí? O tanto de brasileiro que não sai do Brasil para ir para Portugal para procurar melhores condições de vida. E o que é que acontece? Quer dizer que você se espanta com um norte-coreano que sai da Coreia para ir para a China para conseguir viver, tal, tal, e se emociona com esse relato. Mas os brasileiros que estão fugindo daqui a rodo para ir para Portugal, você não se espanta? Não te suscita um incômodo? O que é que está acontecendo? Então, cara, cuidado com esses historiadores que querem trazer a verdade. Não, que eu tenho aqui a verdade. Ciências sociais, a ferramenta teórico-metodológica é para complexificar, compreender, desenvolver uma anatomia que faça ser possível a compreensão do fato. É para isso que ela é. Então, quando você vê alguém falando que porque eu vou trazer aqui a verdade, então você desconfia. Você desconfia muito. E você desconfia muito desse olhar ocidentalista, que não olha para si mesmo e que não se reconhece no discurso. Não, eu estou trazendo aqui o fato. Não enviesado. Claro que é enviesado, cara. Claro que você tem um lado, cara. Você tem uma trajetória. Você é um historiador, mas você tem uma trajetória. Você é uma pessoa, você acredita em alguma coisa. E essa perspectiva e o olhar é comprometido com essa perspectiva, que é você. Então você vir para a internet, não, que eu estou trazendo aqui o fato. Além da obviedade, né? Além da obviedade, né? Porque o regime coreano, ele se perpetua a partir da violência. E a democracia social burguesa é diferente. Porque o regime coreano é uma elite que se sustenta no poder para garantir regalias a essa mesma família. E a democracia social burguesa é diferente disso. Ok, a democracia social burguesa tem uma retaguarda retórica que é a da liberdade, que é o que te condena a ser livre. Porque você é condenado a ser livre. Você tem liberdade, vai lá. Você não tem condição nenhuma de explorar essa liberdade para a garantia própria, a partir de números reais e não impossíveis. Vou explicar de novo para você que não entendeu, que não compreende, não consegue mensurar. O que é impossível? Impossível é o que não se repete? Não. Impossível é o que dentro de um experimento de possibilidades limitadas se repete em razões ínfimas. Como dentro dessa quantidade aqui de repetições foi isso aqui que aconteceu e não aconteceu isso aqui nessas outras repetições, então é impossível. A ascensão, a riqueza, a ocupação do lugar de poder, todas essas coisas na democracia social burguesa são impossíveis. Não porque não aconteçam, mas porque acontecem em escala tão irrisória que não podem ser reconhecidas como fato, que se repete. Você está entendendo? É difícil para você? Então, quando eu vejo o ocidentalista olhando para o regime coreano e falando assim, não, porque lá na Coreia, porque você não está olhando para o Brasil, filho. E por que é que você não está olhando para o Brasil? Por que custa caro olhar para o seu país? É o que eu questiono. Por que a fome do seu país não suscita um incômodo tão grande? Por que a escassez no seu país? Por que o pobre que está do seu lado lá no sinal, quando você está indo deixar a sua companheira no seu trabalho, ele não incomoda, mas quando você vê a escassez lá em Cuba, você se incomoda. Por que é? Por que isso acontece? Então, assim, o patrono do óbvio, Thiago Braga, sei lá seu nome, parabéns, você, o óbvio. Além do óbvio, você deveria, olha só, gente, eu defendo essa bandeira aqui. Eu não estou aqui como um historiador neutro. Eu defendo essa bandeira aqui. Diga isso, querido. O que é que custa? Se a gente sabe. Mas é porque a fonte como é o nome do garoto? Porque a fonte do Castanhari é comprometida. Aí você traz uma norte-coreana que tem um estudo patrocinado por uma universidade norte-americana. Aí a sua fonte é honesta. A sua fonte é bacana.
Agora, como antropólogo, falando sobre a Coreia, tá? É muito complicado, porque a antropologia é a ciência do particular. Então a gente procura evocar o sujeito na experiência. E acessar esse sujeito na Coreia do Norte é complicado. Não vou passar pano pro regime. Pro regime. Eu não passo pano pro regime brasileiro, que é um regime democrático, que é um regime democrático, regime. Talvez você não tenha entendido isso ainda. Eu não passo pano pro regime democrático no Brasil, não vou passar pro norte-coreano. O que a antropologia faz é evocar o sujeito na experiência para compreendê-la pelo particular, produzindo o significado do particular ao todo, diferente da história, que é do todo ao particular. E evocar esse sujeito é que é complicado na Coreia, porque você não acessa a experiência, porque é um país extremamente fechado. Então é muito complicado, mas é complicado institucionalmente. É um país fechado. Mas tenta entrar em periferias no Brasil para tentar evocar o sujeito à experiência. E a gente vive num país capitalista. Tenta lá evocar esse sujeito também, como antropólogo. Então, moleque, vamos fugir dessa... Ai, que eu tô aqui, eu estou aqui para mostrar o fato não enviesado. Moleque, bota a cara, filho, no sol. É o seguinte, rapaziada. Eu gosto desse projeto de poder aqui e eu vou defender ele. E ponto. De ficar com esse migué de que tu tá trazendo a coisa neutra. Para com isso, todo mundo tá vendo, cara. Todo mundo tá vendo. Além disso, trazer o óbvio. Não, porque foi o sanguinário. Porque foi por intermédio da força, do monopólio da violência. Como se no Brasil não fosse. A engraçado é que você relativiza uma série de fatos sociais aqui do Brasil, que é uma coisa que eu acho interessante no Thiago Brava, não sei o nome dele. Que o fato social no Brasil e o monopólio da violência que acontece aqui, ele relativiza. Ele dosa na análise. Mas quando ele olha para a Coreia, ele não dosa a análise. Por que será? Qual é a razão? Então, gente, vamos, olha só, não estou dizendo que você é desonesto, não estou dizendo que suas fontes não são da hora e tal. São fontes da hora, sim, são coreanos, sim. Tem um bocado que é patrocinado, estudou na universidade norte-americana e patrocinado pelos Estados Unidos também. Por que você não falou isso também? Que era bacana você falar, esse estudo aqui que eu estou trazendo veio da universidade tal, lá da Carolina do Norte, patrocinado pela Universidade Norte-Americana. Por que você não fala isso também? Porque aí fica mais fácil compreender a referência. Então, meu querido, é você se apresentar como você é, tá ligado? E não ficar de causada de, não, porque eu tô aqui trazendo fato isolado e tal. E como antropólogo, quem pode dizer o que é, se a experiência é boa ou se a experiência é ruim, é quem? É a pessoa que está vivendo ela. E é muito difícil evocar essas narrativas desses sujeitos, porque a gente não consegue. Claro, seria um sonho entrar na Coreia do Norte e fazer uma análise etnográfica do país. Entender os significados que são dados àquela vida, aquele movimento. O que é o viver para o Norte? O que é o viver para alguém que tem a casa garantida, que tem a saúde garantida, que tem a segurança garantida, que tem um trabalho garantido, que tem um dinheiro garantido? O que é o viver? Qual o sentido que eles dão para a vida? O que para eles significa o movimento da vida? Eu adoraria. É claro que há pessoas que não querem isso lá, como tem pessoas que querem. Só que você só vai saber estando lá. E evocando esses sujeitos, que são os que experimentam a vida social. Eu adoraria fazer um trabalho como esse. Só que não dá, porque é um país fechado. Você tá entendendo? Mas então quer dizer que é um país fechado, então é uma merda o país. Se você tenta entrar em alguns lugares do Brasil, você não consegue. E é um país... A gente vive no comunismo? Só se você for um lelé da cuca para você dizer que o nosso modelo de gestão sistêmica das relações sociais é um modelo comunista. Se nem lá é, você vai ler os manuscritos econômicos de 44 para você compreender o que é. Porque o Marx define o comunismo como a fase que sucede à superação do trabalho alienado. É isso que ele fala em 44. É isso. E é quando ele se propõe a compreender esse assim, a mensurar o que seria. O que é a fase que sucede à superação do trabalho alienado. E quando foi que se conseguiu chegar nisso? Sabe? Então assim, cara, complicado. Aí fica, é porque eu tô aqui trazendo os fatos. Peraí, cara. Peraí. Gente, é o seguinte, eu sou um cheirador de cu dos Estados Unidos e tô aqui para defender isso aqui. É bem mais fácil, né, querido?